Ao vivo, estamos informando os seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Muito bem, vamos lá para mais uma live da nossa Semana do Poder Pessoal. Boa noite, Otávio, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre resiliência. Essa Semana do Poder Pessoal, estamos falando sobre como você se tornar uma pessoa mais confiante, mais segura, mais poderosa. Oi, Vânia, boa noite, seja bem-vinda. E hoje o tema é resiliência. Vamos aguardar uns minutinhos enquanto o pessoal acaba de chegar. Nós vamos falar sobre essa característica, essa qualidade. Oi, Daniel, boa noite. Essa habilidade, tão desejada hoje no mundo do trabalho, que é a bendita da resiliência. Quinta-feira, hoje dia 6 de fevereiro, tá demorando o pessoal para chegar, hein? Provavelmente receberam, hein? Estão indo para os botecos beber uma, né? O mês de janeiro foi um mês muito comprido, não foi? Então, às vezes a galera recebeu e está demorando para chegar aqui. Mas vamos aguardar mais um pouquinho, porque o tema de hoje é um tema super interessante. Lembrando que, se você está acompanhando essas lives durante a semana, na segunda falamos sobre autoestima, na terça sobre autoimagem, ontem falamos sobre chantagem emocional, deu uma fritada na cabeça de alguns aí. Hoje nós vamos falar sobre resiliência e amanhã sobre assertividade. Se você fizer o resumo dessas lives, o resumo da aula, você postar nos seus stories e me marcar, você começa a concorrer a uma sessão de consultoria online gratuita comigo. Então, lápis e papel na mão, anote tudo que a gente vai falar aqui hoje sobre resiliência, faça aí os seus stories, pode ser uma foto, bate uma foto das suas anotações, sobe aí nos seus stories e me marca, que a gente vai começar então aí a contar você dentro desse grupo, para ser sorteado aí uma sessão de consultoria online comigo. Oi, Érica Couto, boa noite, seja bem-vinda. A Érica está fiel aqui, acompanhando todas as lives da semana, muito bom. E lembrando que se você ainda não faz parte do grupo no WhatsApp, ao final da live eu vou deixar aqui o link, entre lá, participe. Oi, Matheus, boa noite. Oi, Camila, boa noite. Participe do grupo do WhatsApp, porque lá eu estou fazendo indicações de livros, postei exercícios sobre autoestima, tem também ali os lembretes, para você participar dessa live sempre, e as informações decorrentes, daquilo que a gente vai falar aqui hoje, também vão estar lá no grupo do WhatsApp. Então, ao final dessa live, se inscreve lá, e aí você já vai estar fazendo parte desse grupo seleto, tá bom? Vamos começar? Vamos falar sobre resiliência. Resiliência. Para mim, resiliência é a arte de engolir sapos. O Aparecido Eduardo, boa noite, seja bem-vindo. E eu vou pedir para vocês que estão acompanhando aí, digita aí, por favor, o que você entende por resiliência. O que é resiliência para você? Vamos lá. Aristóteles dizia que a sabedoria começa coletando a opinião dos sábios, Então eu quero coletar a opinião de vocês. O que é resiliência para você? E por que esse tema para você é um tema importante? Digita aí bem rapidinho. O que é resiliência? Tá bom? Enquanto isso, o pessoal acaba de chegar e a gente hoje vai entender um pouquinho mais sobre esse tema. Resiliência. O que é resiliência para você? Conte-me tudo, não me esconda nada. Aguardar um pouquinho, que às vezes dá um delay aqui do Instagram, não é isso? Mas já eu quero as respostas de vocês. O que é resiliência? Você não sabe? Provavelmente você já viu algum vídeo falando sobre resiliência, Resistir às dificuldades e continuar em frente. Excelente, Otávio, muito bom. Eu sempre liguei isso à resiliência. Ok, Vânia? Suportar situações difíceis. Muito bom, Érica Couto. Legal.
Olha, todas essas definições, elas têm a ver com o que é resiliência. Então, muito bom. Muito obrigado pela contribuição de vocês. Agora, olha que interessante. A palavra resiliência, vamos começar aí com uma definição, tá? Oi, Ju, boa noite. A palavra resiliência, a ideia, né, inserida nessa palavra, veio, né, de um termo emprestado da física. Na física, a resiliência se refere à capacidade que um corpo tem de suportar a pressão e depois que a pressão acaba, ele volta ao estado original. Resiliência é a capacidade de suportar pressão. E depois que a pressão acaba, você volta ao seu estado original. E este é um dos motivos que leva muitas pessoas a se confundir, porque resiliência é suportar pressão, tá certo? Persistência é suportar adversidades. Daniel está dizendo aqui, olha, tomar todas as pancadas da vida e não mudar, seguir em frente, voltando ao seu estado normal. É isso, Daniel. Quando eu suporto as pressões, quando eu aguento o baque, quando eu suporto a pancada, né, e não deixo que isso mude a minha qualidade de vida, que isso interfira na minha saúde, e aí eu continuo persistindo, isso de fato é resiliência. Agora, quando eu estou falando de suportar adversidades, né, situações difíceis, mas que não envolvem uma pressão direta, aí a gente está falando de persistência. Então, esse é o primeiro conceito que eu quero que você anote aí no seu resumo. Ó. Persistência é suportar adversidades. Resiliência é suportar pressão. Quando eu estou ali numa situação, talvez no ambiente de trabalho, extremamente estressante, né? Talvez até com risco de vida, e aí você está ali, ó, aguentando pancada, suportando pressão do seu chefe, de fornecedor, de cliente, de colega de trabalho incompetente, e essa pressão é diretamente relacionada a você, isso é resiliência. Você está ali suportando. Agora, pressões externas, né, que afetam todo mundo, por exemplo, uma crise, né, uma crise financeira nacional, ela exige de você persistência, ela não exige de você resiliência. Porque às vezes a pressão não está direta em cima de você, apesar de doer no bolso. Oi, Caio, boa noite, seja bem-vindo. André Berti, também sejam muito bem-vindos. Oi, Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Então, note, resiliência é a capacidade de suportar pressão e voltar ao estado original. Tá? Então, acabou a pressão, você volta a ficar de boa. Mesmo que durante o período de pressão você esteja ali sofrendo, tá? Estresse, ansiedade e angústia. Tá? Então, olha que detalhe interessante. Agora, quando a situação é externa e você está ali perseverando, o nome disso é persistência. Boa noite, André. Seja muito bem-vindo. Então, olha que interessante. Persistência, suportar adversidades. Resiliência, suportar pressão. Quando a pressão está direta, colocada em cima de você, e você está ali, persistindo, perseverando, comparecendo, fazendo seu papel, você está sendo resiliente. Nas relações humanas, eu gosto de dizer que a resiliência é engolir sapo. Eu tive um cliente de coaching. Oi, Flaviane, boa noite. Eu tive um cliente de coaching, ele é um fazendeiro e tinha uma indústria, né? E aí ele me contratou para ajudar a equipe dele na indústria. Eu fiz ali uma série de treinamentos, acabou virando um processo de coaching para ele. E aí ele dizia que resiliência é algo que já tinha que ter, né, discriminação no Olerite. Ele falou assim, não, a gente já ganha, né, 10% do que a gente ganha para engolir sapo. E ele dizia isso e na época eu achei interessante, falei, de fato, 10% do seu salário é para engolir sapo, é para engolir desaforo, é para suportar ofensa, é para lidar com pressão. Ninguém nunca te disse isso com a clareza que eu estou dizendo, mas eu estou abrindo o jogo para você aqui, porque o meu papel aqui é ajudar você, tá, a lidar com a pressão. Mas olha que ponto interessante. Vamos imaginar que um percentual do seu salário é, de fato, para suportar a pressão, para lidar com ofensa, para engolir desaforo, engolir sapo. Nunca ninguém te disse isso.
E é muito conveniente para quem coloca a pressão, não é verdade? Para quem coloca a pressão, é fantástico que você seja resiliente. Mas presta atenção no que eu vou dizer agora. O mesmo babaca que fala para você ser resiliente é o cara que não planeja as ações e vai pedir para você fazer hora extra para ajudá-lo a limpar a cagada dele. Então vamos parar com esse negócio de que você tem que ser resiliente o tempo todo. Aceitar tudo o tempo todo. Na live de amanhã eu vou falar sobre assertividade, como ser firme sem ferir a dignidade dos outros, mas não deixar os outros fazer você de bobo não. Essa ideia de resiliência é ótimo, é lindo, ó, cristalino, para quem exerce a pressão. Para quem suporta a pressão não é bom não. Mas como a gente está numa condição de trabalho em que muitas vezes a gente precisa engolir o sapo, é por isso que eu estou gravando essa live. Nessa aula de hoje eu vou ajudar você a lidar com a pressão até você poder dar a volta por cima. Mas parte do meu trabalho é explicar para você o que é a coisa de fato. Resiliência é suportar a pressão. É diferente de persistência, que é suportar ou lidar com adversidades. Agora, resiliência é muito conveniente para quem exerce a pressão. Então, se você está na posição de liderança, você tem que falar mesmo para os seus funcionários que eles têm que ser resilientes, que eles têm que suportar a pressão, que eles têm que ajudar você a resolver o problema da equipe, porque vocês são uma família. Né? Então, para com esse discursinho fiado aí e começa a planejar suas ações. Se você planeja bem o seu trabalho, você não vai precisar da resiliência do seu colega. Oi, Larissa. Oi, Jeff Coach. Oi, Lucas Ruivo. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Oi, Mariana. Boa noite. Então, note, resiliência é algo muito conveniente para quem coloca a pressão. Para quem sofre a pressão, não é bom, não. Everton, boa noite. Então, preste bastante atenção. Se você está em posição de liderança, você está proibido de exigir resiliência dos seus colegas aí de trabalho. Você tem que ser um bom planejador, um bom executor, um bom líder, para não precisar dos outros engolir saco por incompetência sua. Porque muitas vezes é a cagada do líder que faz com que o funcionário tenha que ser resiliente. É por isso que eu digo que resiliência é coisa de pobre. Resiliência é coisa de pobre. No meu canal do YouTube tem um vídeo lá, eu gravei até, estava ali no momento de descontração, estava com o meu parça aqui em casa, a gente começou a conversar sobre resiliência, e aí, oi Arcanjos, boa noite. E aí o papo emendou, eu falei, putz, vamos ligar a câmera aí, vamos conversar sobre isso aí. E aí eu acabei falando sobre resiliência com essa linha. É o vídeo mais polêmico do meu canal do YouTube. Resiliência é coisa de pobre. Você sabe por quê? Porque o pobre sofre mais pressão do que o rico. O rico não sofre pressão. Ai, Simon, mas que coisa mais preconceituosa. Um dia me disseram isso numa palestra, porque perguntaram, Simon, o que você acha de resiliência? Eu estou lendo um livro sobre. Eu falei, resiliência é coisa de pobre. O pobre precisa de resiliência, porque ele sofre pressão. Ele tem conta para pagar. E as coisas são assim mesmo, Sirlene, as coisas são assim mesmo, viu, Minilu? Pessoas que dependem, do salário têm que engolir sapo. Enquanto aquelas que já têm uma condição um pouco mais favorável podem exercer a pressão. Note, resiliência é suportar pressão. Então você vai estar em um dos dois lados. Ou você está do lado que exerce, ou você está do lado que recebe a pressão. Eu sei que falando assim parece que fica meio duro, né? Falar que resiliência é coisa de pobre, porque provavelmente você já leu muito livro, já viu muito vídeo aí de esses filósofos de USP aí, que os caras falam que você tem que ser resiliente, porque a resiliência é bom, a resiliência... É nada. Tá? É nada. Você engole 2, 3, 10 anos de sapo, você vai ganhar uma úlcera e um câncer, só isso. Ou você aprende a vomitar esse sapo comigo aqui hoje, ou você está incorrendo em risco de ficar doente por causa de desaforo de palhaço que não planeja as coisas. Se você já trabalhou em alguma empresa, você sabe que é exatamente isso. O sujeito não planeja, trabalha mal, é um líder incompetente e depois exige que você aguente a barra junto com ele.
Quando eu digo que resiliência é coisa de pobre, as pessoas ficam chocadas, e eu vou te contar por que eu digo isso. Um dia eu estava assistindo Smallville, as aventuras do Superboy lá, do garoto super-homem, né? E aí tem uma cena lá, tem um episódio, em que o Lex Luthor para o carro dele em frente a um café, mas ele para assim um pouquinho em cima da faixa. Aí vem o guarda e aí multa ele por causa daqueles 20, 30 centímetros. Aí ele fala, mas peraí, eu sou dono da maior empresa da região, eu emprego gente, eu estou saindo com o carro, eu parei só para pegar um café. Aí o guarda fala alguma coisa assim do tipo, você está falando isso porque você é um riquinho e tal. Eu te dar multa, mesmo assim. Aí ele pega o taco de golfe dentro do carro e quebra uma cabine telefônica. Rebenta com tudo. Assim, agora você aplica uma multa de verdade. O que o Lex Luthor fez? Engoliu o sapo? Não, ele cuspiu o sapo de novo no guarda. Só pessoas, veja bem, só pessoas que precisam dos outros suportam pressão. Quem não precisa dos outros não suporta a pressão. Flaviano está dizendo assim, e como é bom a gente vomitar esses sapos, viu? Aconteceu comigo. Não é uma delícia você cuspir o sapo fora? Oi Maria, seja bem-vinda, boa noite. Para você que é da área de RH, psicólogos aí e profissionais de gestão de pessoas, eu vou pegar daqui, desse livro que provavelmente você conhece, Daniel Goleman, Foco, a atenção e seu papel fundamental para o sucesso. É mais ou menos assim que ele fala, presta atenção. Vou ler para você esses trechinhos que estão brifados aqui, tá? Olha que interessante. A capacidade dos poderosos de ignorar pessoas inconvenientes, ao não prestarem atenção nelas, se tornou foco de psicólogos sociais que estão encontrando relações entre o poder e as pessoas em quem prestamos mais e menos atenção. E ele continua. Se você é pobre, depende do bom relacionamento com amigos e familiares a quem pode precisar pedir ajuda. Os pobres, particularmente atenciosos com os outros, eles são assim particularmente atenciosos com os outros e com as necessidades alheias. Pessoas ricas podem se dar ao luxo de se preocupar menos com as necessidades dos outros e, dessa forma, prestar menos atenção a eles e ao sofrimento deles. Daniel Goleman. Para você que puxa saco do Daniel Goleman, você leu esse livro aí, provavelmente você não prestou atenção nisso. O que ele está falando aí? Que pessoas ricas não precisam de resiliência. Por quê? Porque ele não precisa da ajuda dos outros. Ele pode pôr pressão ao invés de suportar pressão. Agora, Simon, show, mas eu estou numa condição que eu preciso do meu emprego, cara. Como diria a minha avó, manda quem pode, obedece quem tem juízo e quem tem conta para pagar, não é? Como diz o ditado, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Como é que eu faço para lidar então com a pressão? Pode-se dizer que cuspir sapos logo gera respeito? Caio, nós vamos falar sobre isso na live de amanhã, não perca, tá? Fabi, seja bem-vinda, muito bom estar com vocês aqui. Amanhã nós vamos falar sobre como cuspir o sapo de uma forma que vai respeitar a dignidade do outro e vai preservar a sua, tá? César, boa noite, seja bem-vindo. Vamos então falar sobre as formas mais comuns em que esse sapo aparece. Tá bom? O sapo aparece de 3 formas diferentes. Ou ele aparece como uma ofensa, você tem que aprender a lidar com isso. Ou ele aparece na forma de pressão pura mesmo, de prazo, tá? De prazo, pressão para cumprir prazo. Ou ele aparece, veja bem, ou ele aparece na forma de desaforo. Um sapo, ele chega até você tem que engolir aquilo se você precisa, na forma de ofensa, na forma de desaforo e na forma de pressão por prazo. Vamos ver como é que a gente lida com isso.
Quando o sapo aparece na forma de ofensa, você precisa aprender o que eu chamei no livro Habilidade com as Pessoas de tripé das emoções. Simon, o que é o tripé das emoções? As suas emoções são sua responsabilidade. Você precisa aprender a identificar isso e saber a hora de recuar e a hora de avançar. Às vezes você tem que cuspir o sapo na hora. Em outros momentos você engole o sapo e deixa para devolvê-lo no momento oportuno. Mas isso só vai ser possível se você tiver clareza do tripé das emoções. Simon, o que é isso de tripé das emoções? Você precisa primeiro aprender a identificar as suas emoções. Identifica. Está sentindo raiva por aquela ofensa? Você está se sentindo magoado? Você está só irritado? Você ficou estressado? Tudo isso que eu estou falando, né, se as emoções fossem cores, nós estamos falando de nuances. Então pensa assim, do azul mais claro para o azul mais escuro, né? Então você tem aqui uma irritação leve, você tem um estresse moderado, você tem uma raivinha, você tem, né, irritabilidade assim nível Hulk, e aí você tem ódio, né? Então a coisa vai crescendo de nível. Se você não aprender a identificar as suas emoções, né, saber se você está só irritado ou você está com ódio, você vai acabar explodindo na hora errada. Então, quando o sapo ele vem na forma de ofensa, você tem que usar o tripé das emoções. Você tem que identificar a emoção e aí vem a segunda perna do tripé. Você vai aprender a classificar isso. Identifica a emoção e classifica. Não, isso aqui eu estou irritado por conta disso. É um nível de autoconhecimento que você precisa ter. E aí o terceiro ponto aí do tripé é que você precisa aprender a assumir a responsabilidade pela sua emoção. Não foi a ofensa do outro que te deixou irritado, foi você que escolheu ficar irritado. Ele jogou a semente. Quem deixou a semente frutificar? Se você já leu Platão, você vai se lembrar daquela analogia da carruagem, né? A carruagem tem os cavalos, tem as rédeas e tem o cocheiro, não é isso? Cocheiro, rédea, cavalo. O que Platão dizia? Que os homens são como uma carruagem. As emoções são regidas pelo pensamento, que é regido pela percepção. O cocheiro conduz a rédea e conduz o cavalo. Uma carruagem sem cocheiro, ou seja, sem percepção, os cavalos, ou seja, as emoções, vão correr desgovernados. Então, é a percepção que controla o pensamento, que controla a emoção. Como é que você percebe uma ofensa? Se o sujeito está falando para você algo que é verdade, não tem por que se ofender com a verdade. Se o sujeito está falando algo que é mentira, também não tem por que se ofender com a mentira. Entra naquela categoria de coisas que não estão sob o seu controle. Se não está sob o seu controle, para que ficar remoendo uma ofensa? Perdoa, deixa o cara seguir a vida dele. Por outro lado, se você escolher brigar, assuma as consequências da sua escolha. Assuma as suas emoções. Suas emoções são sua responsabilidade. Essa ideia de que algo que o outro falou me magoou, isso aí é coisa de criança, tá? Isso é uma ilusão. Isso não existe no mundo real. Você é responsável pelas suas emoções. Se você ficou ofendido, a escolha é sua. O outro não tem domínio sobre as suas emoções, da mesma forma que você, né, não tem domínio sobre as emoções dele. Simon, quando a ofensa vem para mim como pressão por prazo, o que eu faço? Jesus. Oi, PL Nogueira. Oi, Jussiene. Oi, Sabrina. Jesus sofreu pressão. Os judeus, eles estavam doidos para ter um rei. Um rei de carne e osso, para tirá-los debaixo do jugo dos romanos. E eles tentaram fazer de Jesus um rei. O que ele fez? Ele disse, não. O meu reino não é desse mundo. O meu reino é nos céus. E ele se absteve da questão política.
falou assim, eu não posso ser esse rei para vocês, porque o meu propósito é maior. Houve uma outra situação que começaram a criticar Jesus, dizendo que ele não era filho de Deus. Né? Lembrando que o ministério dele era de 3 anos e pouquinho, né? Aí você sabe o que aconteceu? Tentaram dizer para ele que ele não era filho de Deus porque ele comia com cobradores de impostos, ele conversava, né, com pecadores. E aí ele disse assim, a sabedoria é provada justa pelas suas obras. São as suas ações que vão dizer se você está certo ou errado. Seu nível de sabedoria prática vai ficar evidente através das suas ações. Não é daquilo que você fala, do que você rebate. Às vezes o jeito de cuspir o sapo é sendo eficaz, é sendo eficiente, é sendo competente. Melhor forma de suportar a pressão, né, essa resiliência, é fazendo um bom trabalho, é sendo um cara de ação. E quando ele fala, é verdade, mas fulano enxerga e tripudia. Muito bem, olha lá, ó, nós vamos chegar nesse ponto, Caio. Quando o sapo vem na forma de pressão, só para a gente arrematar esse ponto, são as suas ações que vão determinar o resultado final. Não é o que você fala, não é o que o outro observa, é o que você faz. Tá claro? Se o sapo vem para você como uma ofensa, use o tripé das emoções. Identifica, classifica e assume a responsabilidade pelo seu lado emocional. Você pode ser flexível, deixa passar, perdoa, releva. Mas se decidir bater de frente, aí você tem que ser responsável pelas suas emoções e pelas consequências que virão, tá bom? Quando o sapo vem por pressão, queremos que você faça aquilo que a gente quer, aí você tem que agir como Cristo, tá? Você tem que lembrar, né, qual que é o seu propósito, qual é a sua finalidade, e aí você não cede à pressão se você não quiser, mas as suas ações é que vão determinar isso. E às vezes o sapo vem na forma de desaforo. Eu gosto muito de filmes, você já deve ter visto, né? E uma vez eu estava assistindo um filme do Rocky, um lutador, com o Sylvester Stallone. Rocky, o lutador, Sylvester Stallone. No primeiro filme, ele era um cobrador da máfia. Ele era um capo da máfia. Ele saía para receber dinheiro do chefe mafioso. E tem uma cena lá em que ele saiu para receber uma dívida e aí o mafioso para com o motorista. E o motorista começa a desaforar o Rocky, né? Porque ele já era lutador, estava com o olho roxo. E aí o motorista fala assim, você anotou a placa do caminhão que te atropelou? E pá, aquelas palhaçadas, aquelas piadinhas sem graça. E aí o Rocky falou assim, desce aí que eu vou te mostrar qual que foi o caminhão e tal. E aí o mafioso dá uma lição de vida fantástica para o Rocky. Ele diz assim, Rocky, existem pessoas que não gostam sem motivo. Tem gente que não vai com a sua cara. E as pessoas fazem piadinhas, desaforo, ofensinhas, indiretazinhas. Por que não vão com a sua cara? Você não precisa comprar briga. Você precisa aprender a dar a resposta na altura. Então não perca a live de amanhã sobre assertividade. Uma vez eu desci, né? Aqui, a minha casa está situada num bairro do lado de cá de uma avenida principal. E na parte de cima da avenida tem outro bairro. E aí eu estava sem carro na época, e aí eu desci com as sacolas do supermercado, do ônibus, no bairro de cima. E aí eu vim caminhando assim, coisa de 1,5 km, 2 km a pé, por uma ciclovia. Eu estava com as sacolas, né, do supermercado, caminhando. Aí quando vê, do lado de lá da rodovia, eu escuto uma buzina e a pessoa dá com a mão. Aí eu acenei com a cabeça. Passa um pouquinho, o sujeito deu a volta no retorno e parou do meu lado, com a moto. Aí tirou o capacete. O sujeito tinha feito um curso de apresentador de TV comigo, há uns 2, 3 anos atrás. Nós dois éramos alunos na época, né? Alunos do curso.
E aí ele parou do lado e falou assim, poxa, mas você nesse bairro aqui? Eu falei, sim, mas por quê? O que que tem? Ele falou, não, eu imaginava você num bairro nobre, ele citou Jardim Europa aqui na minha cidade. Imaginava você lá no bairro nobre, lá no Jardim Europa, não morando na zona sul da cidade. Por um instante eu falei assim, esse filho de uma puta mudou o trajeto dele para vir aqui encher o meu saco. Aí eu disse para ele assim, puxa, obrigado. Ele falou, mas por que você está me agradecendo? Pois é, porque se você me imagina no Jardim Europa, é sinal que eu já cheguei lá. Agora é só uma questão de tempo. Às vezes as pessoas vão te abordar apenas para encher o teu saco. O saco vem como desaforo. E você vai ter que escolher na hora se você quer responder à altura ou não. Então é super importante que você entenda, ó, o saco ele vem ou na forma de ofensa, ou na forma de pressão, ou na forma de desaforo. Está na sua mão decidir se você vai engolir esse sapo ou se você vai meter o pé nele e devolvê-lo para quem lançou. É claro que quando você escolhe, né, devolver o sapo, você tem que arcar com as consequências. Você tem que arcar com as consequências. Mas note, o segredo para você ter essa estabilidade emocional é você saber colocar limites. Limites para o outro. Eu tenho um amigo psicanalista que ele diz assim, né? A função do próximo é nos dar limites. Né? Então, toda vez que você topa com alguém, no trânsito, por exemplo, ele coloca um limite para você, até onde você pode ou não pode ir. Então, essa ideia da resiliência, é muito importante que você grave isso na cabeça, tá? Resiliência é suportar pressão. O pobre sofre mais pressão que o rico. O sapo, né, a resiliência, ela é exigida diante de ofensa, diante de pressão, diante de desaforos. E cabe a você escolher se você quer isso ou não. Então, queridos, eu espero que tenha ficado claro o que é a questão da resiliência. Tá? Resiliência é suportar pressão. Você escolhe se você quer suportar ou não. Vocês têm perguntas para mim hoje? Tem perguntas? O Caio está dizendo aqui, desocupado tem tempo, né? Exatamente, exatamente. Esse sujeito, na ocasião, tinha ido fazer uma entrevista numa cidade vizinha aí, não tinha passado na entrevista, então ele estava desocupado mesmo, ainda veio encher o meu saco, né? Mudou a rota para vir cantar um desaforo. Mas isso aí faz parte, né? Isso aí faz parte. É como diz o Charlie Brown Jr., né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então a gente vai tocando a vida sem se preocupar com isso. Perguntas. Quem tem perguntas sobre a live de hoje? Quem tem perguntas pode mandar aí. Eu acho que ficou claro esses pontos principais sobre resiliência. Resiliência é suportar a pressão. Persistência é você enfrentar adversidades, vencer as adversidades, tá? Lembrando que se você ainda está numa condição que precisa suportar a pressão, guarde essas três coisas. Ela vai vir como uma ofensa, ela vai vir como uma pressão por prazo, né, para você fazer algo que a pessoa quer, ela vai vir como um desaforo, tá? E você não precisa escutar tudo que falam para você, não. Mas se decidir escutar, qual vai ser o resultado disso? Qual vai ser o resultado disso? Não sei se você sabe, mas o carvão, o mineral carvão, quando ele recebe pressão e calor, ele se transforma num diamante. O diamante é o material mais resistente na face da Terra. Se meu filho estivesse aqui comigo, ele ia falar, não, era o adamantio, né? Mas não, é o diamante. O diamante é o material mais resistente da Terra, uma das joias mais valiosas e cobiçadas. Por quê? Porque em algum momento ele suportou pressão e calor. O mesmo carvão,
Quando ele não sofre pressão e ele fica no frio, ele vira grafite. Simon, que grafite? Esse grafite que tem na sua lapiseira. Esse grafite que é o miolo do seu lápis. Um dia ele foi carvão. Por que eu estou terminando a nossa live dizendo isso para você? Se você aprende a lidar com a pressão externa, sem deixar que ela entre para dentro de você, você se torna um diamante. Alguém reconhecido no mercado, valioso pelas suas contribuições, alguém que as pessoas querem por perto, porque você tem dureza, você tem resistência, você tem força. Agora, se você não quer em nenhum momento ser pressionado, talvez você vai se tornar uma pessoa frágil como o grafite. Não é isso que eu quero, tá? Eu quero que você seja uma pessoa forte. Lembrando que o tema desta semana é Semana do Poder Pessoal. Eu quero ver você, com as costas eretas. Vamos endireitar essas costas aí até amanhã, às 10 da noite, quando falaremos sobre assertividade. Amanhã você vai ver que a gente vai cristalizar, amarrar tudo isso, tá? Autoestima, autoimagem, chantagem emocional, resiliência e, por último, vamos falar sobre assertividade. Vou fazer um resumo para você, porque eu sou um cara muito legal, eu quero ajudar você a concorrer à consultoria. O Caio está perguntando aqui, Simon, resiliência então pode-se dizer que não é boa nem má, e sim da maneira como se usa? Caio, pode-se dizer isso sim. A resiliência em si é mais uma habilidade que você tem que ter, tá certo? Todo o meu livro Habilidade com as Pessoas, ele foi escrito para que você não precise ser resiliente. Essa ideia de um ser humano colocar pressão no outro, isso aí nunca desceu aqui, tá? Ah, mas eu coloco pressão porque eu sou patrão. Não tem que pôr pressão. Ela começou a pressionar, perdeu a liga, perdeu o brilho, tá? Então você pode incentivar o comprometimento, você pode incentivar a produtividade, você pode treinar a pessoa para a pessoa ser melhor naquilo que ela faz, você pode preparar seu funcionário para a excelência. Agora, colocar pressão por falta de organização interna, isso aí não vira. Então a resiliência em si, ela não é nem boa nem má. É uma coisa que você tem que aprender aí a lidar com os problemas. Às vezes, né? A gente tem essa mania, né, de pegar um termo emprestado de uma ciência para ilustrar outra coisa. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo uso de símbolos. Resiliência em si é só um símbolo, né? Só um símbolo. Então a gente tem que começar a olhar com muito cuidado para isso, tá? O dia que for aí um palestrante aí na sua empresa falar para você assim que você tem que ser resiliente e tal, é porque ele recebeu lá para fazer essa palestra, tá? Porque no dia a dia, a verdade é que quem tem condições põe pressão e não sofre pressão. O Otávio está dizendo aqui, este livro está disponível para ser adquirido online, o Habilidade com as Pessoas? Sim, Otávio, no meu site você encontra ele. Você pode ir lá em simonhill.com.br, você clica lá em livros, aí já vai ter lá a capa dele, você só clicar no botão de compra. O livro Comunicação no Ambiente de Trabalho, que é esse mais recente, ele é baseado no livro Habilidade com as Pessoas, só que eu extraí o conteúdo dele e apliquei ao ambiente de negócios, tá? O livro Habilidade com as Pessoas, ele tem uma matriz mais filosófica, mas também está disponível para compra lá no meu site, tá bom? Então, lembrando, resiliência, suportar pressão, persistência, lidar com adversidades. Por que a resiliência é coisa de pobre? Porque nós, mortais, ainda sofremos pressão. Ou você põe pressão, ou você vai estar do outro lado, que recebe a pressão. A resiliência, ela aparece, né? O sapo, ele aparece na forma de ofensa, na forma de pressão para fazer algo e também na forma de desaforo. Está nas suas mãos lidar com isso. Se você aprender a lidar com essa pressão, a cuspir o sapo na hora certa, você tem a chance de ser como um carvão que sofreu pressão e se transformou num diamante. É isso que eu quero para você.
tá bom? Um forte abraço, uma ótima noite. Amanhã, a última live da Semana do Poder Pessoal sobre assertividade. Eu espero você às 10 horas. Tchau!